não desceu, ele não consegue compreender, ele não se colocou na condição do pai e da mãe dessas meninas que ele acusou de serem prostitutas mirins, né? É isso que ele fez. Então, isso dá a dimensão exata do que está acontecendo na cabeça de algumas pessoas, né? E aí, quando a gente esmiuça mais as questões morais do clã Bolsonaro e do entorno, a gente chega a uma personagem chamada Patrícia Leles. É uma jornalista que está morando nos Estados Unidos, quase que refugiada, com medo do bolsonarismo, né? E o que me chamou a atenção, porque eu não tinha a menor ideia, eu não conhecia a Patrícia, é que ela foi namorada do Eduardo Bolsonaro durante 3 anos. Eles conviveram juntos ali na juventude do PSC. E ela conheceu essa turma toda que está no entorno do Bolsonaro. Perguntada especificamente sobre a Damares, né, que a gente vai voltar a falar sobre ela aqui. E aí, ela falando sobre a Damares, ela fez revelações aqui bombásticas que ilustram bem quem é essa turma que está junto com o Bolsonaro e qual é a distância que tem entre o discurso moral e a prática. Vamos acompanhar aqui. Porque são raríssimos os casos de justiça. Então, a Damares, ela faz isso com as pessoas. A Damares é perigosíssima. É um perigo que essa mulher tenha conseguido chegar no Senado. A Damares trabalhava com o Magno Malta, protegendo o Magno Malta de todos os casos de abuso que o Magno Malta tem. Magno Malta tem casos de pedofilia. Eu falo isso abertamente, que eu não tenho o menor medo de processo. Tanto é que eu já falei isso várias vezes, nenhuma vez eles têm coragem de me processar, porque eles sabem que se me processar, eu vou pra justiça com prova e saio chutando a porta. O Magno Malta é pedófilo. Do nível mais absurdo que possa existir. Damares sabe, sempre soube e sempre ajudou o Magno a cobertar os casos, a silenciar as vítimas. Olha, gente, assim... É uma acusação muito grave e pesada e, de fato, quando alguém escuta uma coisa dessa e não fala absolutamente nada, tem coisas por trás disso, né? Existe aí uma leitura que a gente pode fazer sobre isso. Quando a gente viu um dissidente, alguém que começou a perceber onde é que estava, ir para as redes também e fazer alguns comentários. Aí vale a pena aqui a gente colocar 2 passagens do Weintraub. Vamos lá, primeiro falando sobre essas questões morais, né? Vamos lá. Buda não anda abraçado com essa súcia que ele se cercou. Veja, se você tiver um ambiente, um chiqueiro, você não vai encontrar ganso, você vai encontrar porco. O presidente Bolsonaro podia ter escolhido vários caminhos, ele escolheu o caminho do chiqueiro. Se ele escolheu o caminho do chiqueiro, ele é porco. Pergunta direta aqui do Ian Butarello: Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? A Patrícia Leles, essa que eu mostrei aqui agora mesmo, ela denunciou o pastor Marcos Feliciano por estupros e orgias também. Ela fez isso formalmente, foi à justiça, enfim. E aí a gente vê, no começo do nosso vídeo aqui, quando teve uma fala dela sobre o Magno Malta, eu fui dar uma olhada aqui em jornais do Espírito Santo. E aí a gente encontra coisas escabrosas, né, do perfil dessa gente. Vítima de tortura desabafa: Magno Malta não é pastor, é ruim, mentiroso e cruel. Acusado de abuso por CPI da pedofilia, denuncia senador Magno Malta. O que aconteceu, gente? O Magno Malta, para se eleger, ele pegou um casal, um pai e uma mãe, que tiveram uma criança de 2, 3 anos lá, que teve lá uma infecção na região genital, né, porque morava num lugar muito insalubre. Era uma criança muito pobre, como ela teve uma alergia, foi para o hospital, chegou no hospital, a médica deduziu ali que pode ter havido algum problema de natureza sexual e os pais foram presos. Pronto, a vida deles foi totalmente destroçada, foram presos, foram torturados. E aí só depois de muito tempo se mostrou que a menina não teve nenhum tipo de lesão, que foi uma verminose, foi uma irritação, mas o Magno Malta usou esse casal para ser um trampolim político, para se eleger. Então a pessoa que fez isso desgraçou a vida de 2 pessoas e fez com que eles perdessem, né, o poder paternal, o poder sobre a filha ali. Não puderam ver, teve um tempo danado para eles poderem resgatar o poder familiar, enfim. Essa é a figura. E aí, quando você vai esmiuçando mais ainda, você vai vendo os inspiradores de Bolsonaro, a gente se encontra lá com o Trump, né? A gente bate lá no Trump. O Trump, que também é esse homem moralista, né? Trump é acusado em livro de 26 casos de assédio. Assédio o quê? Assédio sexual. E o principal financiador de Trump, bilionário amigo de Trump, Clinton, é acusado de explorar e abusar de dezenas de adolescentes. Esse cara só não foi em cana, esse empresário aqui, o Jeffrey Epstein,
porque ele é amigo do rei, né? Amigo de Trump, né? E foi amigo de Clinton também. Mas quando você coloca uma lupa, gente, sobre a vida dessas pessoas, o que a gente encontra é esse tipo de situação. Quanto mais o cara faz um discurso defendendo alguma coisa, normalmente ele está se escondendo, né? Ele joga a acusação para os outros, ele faz muitas firulas, muitas manobras, e isso acaba iludindo muitas pessoas que caem nessa armadilha.